Boa tarde, vamos lá entender então por que é que a gente viu no Brasil os dados saindo muito melhores do que o esperado nos últimos meses. Então vamos lá, até fiz uma colinha aqui, números da atividade no geral muito melhores do que o esperado. Dados fiscais melhores do que o esperado, eu vou explicar um pouquinho mais agora. Número de mortes e novos casos de Covid também nas mínimas, vacinando 2 milhões de pessoas por dia. Setor de serviços veio muito acima do que o mercado esperava, da expectativa aqui no Brasil. Dados positivos. O PIB em março, a expectativa era que houvesse um crescimento de 3% no ano de 2021. A expectativa agora é acima de 5%. Os dados fiscais brasileiros, o que a gente viu foi com o aumento da inflação, a relação dívida-PIB e o aumento do PIB fez com que essa relação dívida-PIB diminuísse. Então a projeção era que o ano terminasse com uma relação dívida-PIB no Brasil de 85%, 86%, 87%, dependendo do cálculo, para agora na casa dos 81%, 80%. A gente vê um movimento agora da Selic subindo. E isso faz com que você controle um pouco dessa inflação, que eu sigo achando que é temporária, como eu falo, por ser uma inflação na quebra na cadeia produtiva e não uma inflação por demanda, tanto aqui no Brasil como no mundo como um todo. Outro ponto positivo foi o déficit primário no Brasil, que o ano passado subiu por conta do custeio pelo Covid, que agora a projeção já é de 1,5% do PIB. Ou seja, o déficit, que é o que o governo arrecada menos o que ele gasta, esse déficit primário ser um déficit de 1,5% do PIB. A projeção para o ano que vem é que seja abaixo de 1%, como foi em 2019. Só em 2020 foi na casa dos 10%, porque teve que gastar mais por conta do Covid e dos auxílios todos que foram dados. Então, o que a gente vê são dados importantes, muito melhores, tanto do PIB como do setor de serviço, a relação dívida-PIB melhorando, o fiscal melhorando, os lucros das empresas de capital aberto, que a gente chegou ao final da temporada de balanço trimestral agora, essa semana, veio quase todos acima do que o mercado esperava, as empresas lucrando e faturando mais. Então, a gente deve ter também um resultado em conta corrente do Brasil, o melhor resultado em conta corrente desde 2007. Nós estamos falando de 14 anos de resultado, que esse deve vir melhor dos últimos 14 anos. Tá? Mesmo assim, por que é que o mercado caiu dos seus 130 e poucos mil pontos para 116? Por que o dólar foi abaixo de 5 e voltou agora com mais força? Por que o juros futuro, que é aquele que dimensiona o risco fiscal, o risco Brasil no geral, por que ele subiu tanto, como a gente chama no jargão do mercado? Porque é que a curva de juros abriu, está empinada, ou seja, ela subiu. Então a diferença entre o juros atual, que é a Selic, versus o juros futuro, a expectativa desse risco futuro, por que essa diferença aumentou? Ou seja, o mercado precificando um risco maior no Brasil. Lembramos que o mercado sempre vive de expectativa. É aquele famoso, compra no boato, cai no fato. O que a gente está vendo é uma indefinição por parte do governo na definição do preço do Bolsa Família. Vai ser na casa dos 300 mil reais? Sim, legal. Vai ser dentro do teto de gastos ou fora do teto de gastos? Para quem não sabe bem, o teto de gastos é aquela medida que não permite que o governo gaste mais do que o gasto do ano anterior, corrigido pela inflação, para despesas correntes, como empréstimos, endividamento ou gastos de pessoas, pagar salário de funcionários públicos. Ele não pode se endividar mais do que esse limite acima da inflação. Como a inflação subiu no ano passado, nesse ano, abriu espaço no teto de gasto para que o governo gaste mais por volta de 124 bilhões em 2022. Porque subiu a inflação, corrigiu o quanto que o governo pode gastar a mais. Agora, aumentando o Bolsa Família para a casa dos 300 reais, que é um aumento aí de 50% do preço atual, já vai consumir por volta de 20 bilhões de reais. Esse montante que liberou do teto de gastos já tem uma série de gastos para ser cumprido aí para cobrir isso.
né? Então aumenta o gasto, aumenta o limite, os governos insaciáveis, ao invés de controlar a dívida e investir no que é possível, já quer, ainda mais em ano eleitoreiro, principalmente o legislativo, puxar para ele, para distribuir, para puxar, levar para os seus redutos eleitorais e tudo mais. Quando a gente devia usar essa folga para melhorar as nossas matrizes econômicas e fazer com que o endividamento diminuísse, fazer com que a gente houvesse uma melhora nesse quadro econômico fiscal mais ainda, maior ainda. Mas não, o sistema político brasileiro ele é feito para dar certo para poucos, só para quem está lá em cima, e me refiro aqui aos políticos mesmo, que querem gastar com seus redutos eleitorais, com aumento salarial, com aumento penduricalho daqui e dali. E aí, o espaço fiscal brasileiro para gastar, que já é muito pequeno, porque 94%, 95% do orçamento são gastos obrigatórios, só tem 5%, 6% para investir, esses 5%, 6% eles ainda querem levar a mais para eles. E aí, obviamente, não sobra para investir. E eles botam a culpa em quem? No mercado e nas empresas que lucram, nos bancos, aquele discurso, aquela narrativa que a gente conhece. Quando, na verdade, não tem dinheiro para investir, porque grande parte dos gastos são obrigatórios e consumidos com despesas obrigatórias do governo. Então, o ponto agora da discórdia é: o governo tem que pagar o ano que vem 90 bilhões a mais em precatórios. Precatórios, só fazendo aqui um parênteses, são aquelas dívidas judiciais que alguém tem com o governo central, estadual ou municipal. São aquelas dívidas já dada como ganho, então a pessoa já tem que receber, tem o direito a receber. O governo tem que pagar 90 bilhões no ano que vem. Antes estava estimado que para o ano que vem a dívida de precatório seria de 58 bilhões, aumentou para 90. Da onde vai sair esse dinheiro? Ainda mais com o aumento do Bolsa Família. Como encaixar tudo isso dentro desse novo cenário, dentro dessa folga para não estourar o teto de gastos? Se você estoura o teto de gastos, o investidor olha e fala: o Brasil descumpriu uma regra fiscal importante, tiremos dinheiro de lá. Quando você tira dinheiro de lá, o dólar desvaloriza, a inflação sobe, os juros futuros sobe, que encarece dívida imobiliária, que encarece financiamento imobiliário, que encarece as dívidas das empresas, e tudo vai por água abaixo. Né? Então a gente tem que respeitar o teto de gastos dentro da lei de responsabilidade fiscal. Por isso, como encaixar esses gastos inteiros dentro desse teto de gastos? Aí está o grande desafio. O governo vai e volta na reforma tributária, o governo fica inseguro porque se ele não apresenta, se ele não dá dinheiro para os redutos políticos, principalmente do legislativo, ele não tem as reformas aprovadas que são de extrema urgência e importância para o cenário macroeconômico melhorar. Então a gente fica nessa sinuca de bico, o mercado fica inseguro e as pessoas sabendo, vai respeitar o teto de gastos, vai pagar o precatório à vista, vai parcelar. O que a gente precisa é uma definição, e uma definição dentro do teto de gastos. Essa indefinição gera uma insegurança, e uma insegurança não é bem-vinda para o mundo dos investimentos. Por isso que a gente vê dólar para cima, dólar para baixo, juros para cima, juros para baixo. Se nós encaminharmos as soluções e as reformas dentro do teto de gastos, sem dúvida nenhuma, a gente tem empresas brasileiras extremamente baratas dentro da bolsa, a gente tem um juros futuro que subiu demais na expectativa do medo e ele tem muito espaço para cair, o que é benéfico. O que a gente vê também é um dólar que está muito acima dos seus pares, como o mexicano, moeda indiana, lira turca, o rublo na Rússia, que tem espaço para o real valorizar. A gente precisa gerar segurança para acabar com expectativas ou inseguranças dentro de como será custeados os novos gastos do governo. Tem que ser feito dentro do teto de gastos e as reformas aprovadas. Feito isso, sem dúvida nenhuma, o campo no Brasil é de extremo otimismo com entrada de capital, aprovação de reformas, e isso se reflete dentro do mercado de trabalho, com mais emprego, com mais renda e uma recuperação mais rápida. Um ótimo final de semana a todos, muito obrigado.